Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do coração de Deus, graça e paz da parte de Cristo Jesus, o nosso Salvador, Redentor amado, o ressurreto. Seja a nossa companhia ao longo do novo dia. As provas da ressurreição. Hoje meditaremos em Atos capítulo 26, versículo 8, quando Paulo, em seu julgamento, defende as provas da ressurreição. Vejamos o que Paulo diz nesse texto. Ele diz, por que se julga inacreditável que entre vós Deus ressuscite os mortos? Ele falou na presença do rei Agripa. Sabe, há um toque de espanto nessa pergunta que o apóstolo fez ao rei Agripa. Para Paulo, o conhecimento da ressurreição era algo tão real e fundamental que ele não podia conceber que alguém pudesse pensar o contrário. Isso aconteceu com aqueles que não conheceram a Deus e acontece com muitos que não conhecem a Deus. Ele próprio, o próprio Paulo, havia encontrado com Cristo, o ressurreto, em uma aparição de extrema glória, de uma glória excessiva. Esse encontro foi para ele a prova e a base da sua comissão e serviço do reino, de suas pregações. Prova incontestável. Por que tantas pessoas hoje, mesmo na cristandade, que leva o nome do ressuscitado Jesus Cristo, consideram ainda inacreditável que Deus ressuscite os mortos? Tem muitos ainda, sabia? Primeiramente porque é algo fora de nossa experiência. Observação e experiência, que é a base do nosso conhecimento, marcam, mas também simultaneamente limitam toda a nossa maneira de pensar. Pense que para superar essa limitação, nós precisamos conhecer a Deus. Devemos lembrarmos de que Ele, Deus, Ele é aquele que criou toda a matéria e quem nos deu o Espírito. Esse Deus também pode ressuscitar os mortos. Ademais, a ressurreição de Cristo é um dos fatos históricos mais bem atestados. A maior parte dos eventos reconhecidos da história antiga são baseados naquilo que alguns poucos historiadores nos transmitiram. Em contraste, quão numerosas são as testemunhas da ressurreição de Cristo. Inclusive, Paulo descreve aos Coríntios: depois, visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vivem a maior parte. Está lá em 1 Coríntios 15, 6. Dos quais vive a maior parte, ou seja, no momento em quando Paulo escrevia essas palavras. Que protesto teria havido se essa afirmação fosse falsa? Não tem condições. Portanto, Paulo defende a ressurreição de Cristo na presença do rei Agripa, quando ele estava sendo julgado no tribunal, levado pelos judeus que tentaram contra a sua vida. Essas são as provas da ressurreição. Amém?